Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Terra, bem-vindo ao Innovation Festival 2022. Eu sou diretor executivo de negócios e estratégia da Monkin, que é a parceira da Fast Company nesse projeto. E a gente gera conteúdo fora dos painéis para todo mundo conhecer um pouco melhor quem está passando por aqui. Queria dar boas-vindas para o Patrick. Eu não costumo passar do Patrick ou de qualquer pessoa que chama, porque eu acho que a gente tem que dar o palco, o foco para quem está aqui e para as pessoas se apresentarem do jeito delas, que é um jeito de a gente conhecer as pessoas melhor. Total. Então, muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e vamos conhecer o Patrick, por favor. Obrigado, Rodrigo. Muito feliz de estar aqui, batendo esse papo com você. Bom, meu nome é Patrick, eu sou diretor criativo na Spray Media, que é uma produtora que atua há mais de 10 anos no mercado audiovisual, né? A gente faz séries de ficção, séries docs, longas, a gente faz também conteúdo de branded content e tal. E, né, só para contar um pouquinho as minhas atuações dentro da Spray, né? Eu comecei trabalhando para o Fernando Grosstein Andrade, né? Que ele era o sócio fundador, né, da Spray. E participei de produções como um filme que chama Abe, que tem o seu Jorge no elenco, no Schnapp. A gente foi filmar em Nova York. Eu fiz direção da segunda unidade, um longa de ficção que está disponível na Netflix, inclusive. Ano passado eu fiz direção geral de uma série que chama Sociedade do Cansaço, que é baseada, na verdade, num livro de filosofia, cujo autor é o Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano. E é um livro, né, uma série que fala sobre como hoje a gente vive uma busca, né, constante pelo aperfeiçoamento e pelo desempenho, né, em todas as áreas da vida, desde relacionamentos, trabalho, até lazer, né? Clássica coisa de chega o domingo a gente não consegue ficar no ócio porque a gente sente que a gente tem que estar constantemente produzindo. E como essa busca, né, pelo desempenho constante pode gerar problemas na nossa saúde física e mental, né? Então, burnout, ansiedade, depressão, né? Que eu acho que é um tema que está muito em voga aqui também. Sim. Mas aqui no Innovation Festival eu fui convidado junto com a Célia Kakitani, que ela é a CEO da Spray, a produtora onde eu tô agora. Com um projeto que chama Don Quixote, que é um longa de ficção, dirigido pelo Leonardo Cortez, que eu fiz fotografia e produção, que é o primeiro longa-metragem brasileiro com elenco 100% com atores com síndrome de Down. Então é um projeto muito bonito, assim, né? Mas o que a gente sempre gosta de falar é que, né, pelo título e pela causa, né, as pessoas geralmente param aí, né? Ah, um filme bonitinho, legal a causa. Mas o que eu e o Léo, né, que é o diretor, que a gente sempre conversava, até antes de fazer o filme, era que a gente queria sair desse lugar, sabe? A gente não queria fazer um filme assistencialista, um filme que focasse só na questão da síndrome de Down. A gente queria fazer um filme, ponto, sabe? Um filme que qualquer pessoa poderia assistir e aproveitar com a família, assim. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso, porque o filme teve o filme tá indo para vários lugares, assim. A gente teve a nossa estreia no Festival do Rio, que é o maior festival da América Latina, né, de cinema. Então, a gente tem esse reconhecimento também do mercado, né, de tirar o filme desse lugar pedagógico, institucional, né, e ir para uma coisa de ser uma obra cinematográfica mesmo. Eu acho que foi muito importante para justamente potencializar a causa, né, ampliar o debate sobre a síndrome de Down. Porque eu acho que se a gente só discute a síndrome de Down nesse caso, né, a gente acaba não conseguindo furar a bolha, né? Sim, sim. Mas a partir do momento que a gente utiliza o entretenimento para potencializar o debate, ampliar o debate, eu acho que acaba até ajudando mais a causa, sabe? Quando a gente foge um pouco dela justamente e foca em fazer um bom filme, sabe? Perfeito. Eu acompanho a Spray, Uhum. Quebrando Tabu em diante. Vocês sempre se posicionaram de um jeito ousado, com assuntos bastante que trazem um Sim. questionamento importante para a sociedade, em temas inclusivos, em temas de reflexão. Isso é uma pegada muito ousada num mercado careta, onde os meios são caretas e que estão evoluindo muito devagar, e vocês vieram muito antes disso, numa fragmentação de audiência que hoje Sim, permite mais gente assistir a temas específicos. total. Esse DNA da Spray, e que eu coloco você na história, porque tudo que você está trazendo para mim me provoca uma reflexão Sim, muito ligada em qualidade
e o respeito na produção facilitam o consumo daquela informação. Total. Como é que você vê esse momento, desde o início até hoje, essa proposta, na verdade? Aham. E me conta um pouquinho disso. Sim. Você teve dificuldades, obviamente, você teve Sim. bons caminhos também por estar nessa posição. Então, o que, na verdade, quando eu entrei na Spray, né, que eu comecei trabalhando com o Fernando, o que mais me atraiu na Spray foi justamente esse aspecto. Você usou a palavra que a gente usa, que é o DNA, né? Eu acho que a Spray tem no seu DNA criar entretenimento que tenha uma causa por trás, que tenha uma pauta social, que queira trazer alguma discussão, algum debate importante, né? E eu acho que isso sempre, quando eu descobri a Spray, comecei a trabalhar lá, eu me identifiquei muito, porque eu sinto que o audiovisual, né, o cinema, tem um poder transformador. Então, desde o início, eu nunca me interessei muito em... Não que tenha nada de errado, né? Em, por exemplo, fazer publicidade ou fazer um filme, sei lá, às vezes uma comédia que não tem nenhuma pauta, assim, mas eu sempre me interessei isso porque eu acredito no cinema como um catalisador, né? Como uma possibilidade de transformação, né? De trazer reflexão para certos temas. Então, o fato disso estar no DNA da Spray sempre é o que me trouxe para lá, é o que me manteve lá, né? Eu tô lá há 7 anos já, na Spray. Né, como o Downshot, o Sociedade de Cansaço, né? Tem diversos temas. A gente também fez 2 temporadas, né, pro canal GNT. A gente fez uma série do Quebrando Tabu, né? Onde a gente pegava diversos temas. Então, aborto, polícia, privatização, temas polêmicos, né? E acho que o documentário é uma ótima oportunidade da gente se aprofundar num tema que talvez a gente não conheça muito, né? Entrar naquele mundo, aprender mais sobre aquilo. Então, sou uma pessoa muito curiosa, assim. Então, o fato, né, que a Spray tem esses projetos e tem isso no seu DNA sempre se alinhou muito com também a minha visão pessoal do que eu quero fazer com cinema e com audiovisual, sabe? E o que você falou sobre a questão do mercado, né, eu acho bem interessante isso, porque eu acho que 10 anos atrás realmente eu acho que não fazia sentido, mas eu acho que agora as marcas também estão buscando se posicionar, né? Eu acho que as marcas precisam se posicionar, na verdade, né? Então eu acho que a Spray e o Quebrando Tabu entram aí também nesse lugar de propor uma solução para as marcas também, de falar assim, ó, a gente se posiciona, a gente sabe como se posicionar. Então vem com a gente que a gente ajuda a criar, seja uma campanha, ou seja até um filme, né? O próprio Downshot, ele foi patrocinado pelo SESI São Paulo, né? Então, também acho que tem uma inovação aí, que foi um filme que foi financiado completamente assim no âmbito privado, né? Não teve nenhum mecanismo fiscal, não foi do FSA, da Ancine, foi o que a gente chama de dinheiro bom, né? Assim, foi uma empresa, o SESI, que falou, ó, a gente acredita nesse projeto, pelas questões pedagógicas, pela causa, então a gente confia nisso, a gente acredita, vamos investir, sabe? Então acho que o SESI é só um exemplo assim de uma empresa, né? Óbvio, eles têm, né, um foco cultural e na diversidade. Naturalmente, isso também está no DNA deles, né? Por isso que também eu acho que esse casamento foi tão bom. Mas eu acho que o Downshot abre portas para mostrar para outras empresas também essas possibilidades, sabe? Que é possível. E uma coisa que a gente falou no painel também, que eu até brinquei assim, que eu não gosto de ver propaganda. Eu pulo as propagandas no YouTube, sabe? Sim, sim. Eu pago o premium para não ter isso. Então, eu não pago... Eu tô quase pagando o premium, porque tá me frustrando, assim. Então, eu acho que também, por exemplo, o entretenimento, eu acho que ele pode ser um fio condutor muito legal para trazer uma marca também, sabe? Seja qual for, assim, mas acho que se tiver uma causa vinculada, tiver uma boa ideia, fazer um longa, mesmo que não precisa ter product placement, não precisa ter nada, só ter o logo ali como produção, eu acho que isso já vai muito longe, assim. Sim. No Downshot, eu gosto de dar o exemplo, a gente teve 5 estrelas na Folha Ilustrada, a gente fechou uma edição do Estadão, então assim, só de earned media que a gente ganhou, de estar em vários veículos, né, é uma pauta também que os jornalistas sempre, né, super abraçaram e ampliaram. Então, eu penso isso também, até financeiramente, acho que faz muito sentido, sabe? Eu acho que a gente tem que também ir pelo argumento financeiro para financiar as coisas, senão vira uma coisa muito utópica, sabe? Então, eu defendo muito isso, que eu acho que existe sim uma forma de fazer um conteúdo relevante socialmente,
e que também traga, né, benefícios para a marca, seja ela qual for, em earned media ou, né, na percepção da marca, assim. Então, Acho que no começo daquela lei da Ancine que obrigava as distribuidoras, as majors, a ter conteúdo originalmente sim. brasileiro, para mim foi uma reflexão grande. Eu estava nesse momento trabalhando com isso também, mas eu via muitas marcas tentando encaixar conteúdos na sua proposta de valor. Uhum. Isso é, na minha cabeça, contra Sim, o processo e o projeto de transformação. sim. Hoje você tem causas muito mais patentes, muito mais fortes, a sociedade pedindo por Uhum. aprender a incluir, aprender a Sim. se relacionar de uma forma positiva. E as marcas estão mais abertas a fazer parte dessa história e não tentar conduzir através da história dela, Total. né? Eu tive a chance de conversar com pessoas que têm um lugar de fala e uma experiência de vida incríveis e que têm projetos. Uhum. Então, o Crispim, que é um cara Sim. incrível, que tem uma história incrível, que tem uma energia inacreditável, mas se alguém pegasse na mão dele e desse mais voz para ele, Uhum. ele seria muito maior. O César, que é um fotógrafo que produz conteúdo, história sobre os negros no Brasil, como vieram, e tenta Eu vi a palestra dele. mudar o ponto de vista de pessoas da minha idade que Uhum. receberam de um jeito, de uma outra forma, para poder mudar a história. Ele falou aqui, cara, eu não tenho voz. Uhum. E eu falo, você tem voz, só que a gente precisa refletir Falta o espaço, né? no espaço. E o cinema é um espaço maravilhoso para isso. E aí vem minha pergunta, né? A necessidade das empresas se envolverem em pautas atuais e não nas marcas dela. O volume de pessoas que tem, que abraçam causas e que podem se juntar em determinados temas. E o poder que vocês têm de questionar através de conteúdo de altíssima qualidade me colocam de fora, Uhum. falando, cara, chegou a hora. Muitas vezes você falou, cara, chegou a hora e Uhum. como é que tá isso para vocês? Esse é o ponto. Chegou a hora. Das empresas investirem, assim, nesse sentido? Isso, e a gente dá mais voz para quem precisa falar, para quem precisa ouvir. Sim. Não, com certeza, com certeza. E eu acho que o Downshot é um ótimo exemplo disso, né? Porque eu acho que quando a gente fala de inclusão, no caso do Downshot, né? Sempre que as pessoas vão até falar do filme ou vão falar sobre pessoas com síndrome de Down, a gente tende, como sociedade, a gente tem uma visão introjetada como sociedade a falar das limitações, né? Falar o que não é possível, o que não dá, né? A gente tende a trazer uma descrença, né? Mas eu acho que o Downshot nos ensinou, assim, e foi um ensinamento mesmo, porque eu não sabia disso, eu vi isso durante o processo do filme. É que, na verdade, a gente precisa enxergar as potencialidades da pessoa Claro. com síndrome de Down, ou com deficiência, ou seja, de uma minoria, né? Enfim, porque tem muita potencialidade, né? Eu acho que tem muito potencial perdido também, desperdiçado, sabe? Até aquela frase, assim, numa palestra hoje falaram, né? Até em termos de oportunidade, até em termos do PIB brasileiro, assim, quantos Einsteins, né? Existem na favela, mas que nunca nem tiveram acesso a uma escola e nunca tiveram acesso a desenvolver a sua genialidade, né? Internet, coisas tão básicas pra gente. Exato. Então, eu acho que, né, falando das Prey, desses filmes e como a gente enxerga isso, eu acho que a gente enxerga como criar plataformas, criar espaço para as pessoas darem o melhor de si. Então, por exemplo, Isso. no Downshot, o Léo Cortez, né, que é o diretor e roteirista, ele coordena um grupo de teatro que chama Grupo ADID, né, que é a Associação para o Desenvolvimento Integral da Pessoa com Síndrome de Down. Que é um grupo basicamente de teatro que acredita que através da arte, né, pode desenvolver a pessoa com síndrome de Down várias habilidades, né, desde a fala, mobilidade, expressividade, né. E é muito louco, assim, porque o Léo, ele conhece tão a fundo também os atores, que quando ele escreveu o roteiro, ele escreveu cada papel especificamente para aquela pessoa, sabe? Isso é um cuidado, é uma sensibilidade que as pessoas não têm, geralmente. Então, quando você vê o filme, assim, você vê que cada ator ali, ele tá onde ele precisa estar, de acordo com, né, com o potencial dele, né? Então, eu acho que criar projetos que sejam uma plataforma, como você disse, né? Às vezes as pessoas falam, a gente precisa dar voz.
Não, as pessoas têm a voz. A gente precisa dar o espaço, né? Exatamente. Dar a plataforma para a pessoa se expressar. Porque as pessoas conseguem, elas têm coisas a dizer e tem genialidade mesmo. Assim, no Downshot eu vi esse potencial. Eu vi nas interpretações deles. Na minha opinião, o Ian Pereira, que faz o papel do Don Quixote, né, antes até de fazer o filme, eu assisti quase todas as adaptações de Don Quixote que existiam, né? Desde a que tem o Jonathan Pryce, enfim, várias. E, na minha opinião, eu acho que o Ian, ele entra no panteão dos grandes atores que... Eu acho que talvez ele seja o melhor ator que já interpretou Don Quixote, assim. E eu falo isso Muito legal. muito honestamente, assim. E por quê? Porque ele teve a oportunidade, ele teve a plataforma ali, ele teve o espaço, ele teve uma equipe também que acolheu, né? Então, os sets têm 12 horas de filmagem, a gente fez sets mais curtos, a gente foi mais conciso, teve que ter todo um planejamento, porque tem questões realmente, é difícil, assim, e fazer longa, você sabe, né? É muito complicado. A gente filmou o filme em 17 diárias também, que para qualquer longa já é pouco, né? Então, enfim, eu acredito muito nisso, assim, eu acho que a Spray, o Quebrando Tabu mas não só a gente, né? Eu acho que outras produtoras, Claro, outras agências, outras empresas, eu acho que precisam mudar mais essa chave pro lugar não de dar a voz, mas de dar a plataforma, de dar as oportunidades, e não só as oportunidades, porque uma coisa você dá uma oportunidade, vem na palestra, vai aí, e você não dá as ferramentas para a pessoa brilhar naquele contexto, sabe? Sim. De não entender quais as demandas, as necessidades. Então requer muita escuta, requer muito conhecimento, requer muita... Você precisa realmente mergulhar naquele universo, né? Você não pode... É o que a gente tá falando da questão do lugar de fala também, né? O Léo coordena esse grupo de teatro há 25 anos. Então ele tem uma convivência muito profunda com esses atores, né? Sim. Na minha opinião, só o Léo poderia ter dirigido esse filme. Sim. Nenhum outro diretor brasileiro conseguiria ter feito o que ele fez, mesmo assim. Então eu acho que é isso, assim, é habilitar, né? Dar as ferramentas para daí a pessoa ir na plataforma e poder brilhar. Muito legal. Patrick, eu vivi e vivo muito o que você está falando. A questão do livro e do seu doc, Uhum. Do Sociedade, né? Sociedade Cansada, Uhum. pega muito para mim, porque eu acho que a gente tenta viver em função do que esperam da gente. Sim. E esse descolar de quem a gente é, com o que esperam que a gente seja, o que a gente quer entregar, destrói a gente. Total. Eu vivo isso todo dia, eu tento melhorar do meu ponto de vista. Eu queria ter a oportunidade de me aprofundar nisso com você no próximo momento. Vou pegar seu contato, a gente vai Fechou. Muito obrigado pelo seu tempo. Não, que isso, obrigado eu. Muito, muito legal o papo, obrigado pela escuta aí, por trazer esses temas que eu acho que são muito importantes, né? Muito. E eu acho que assim, nos próximos 5, 10 anos a gente vai ver muito mais disso. Eu acho que as empresas precisam estar preparadas, dispostas a estar nesse lugar aberto de criar esses momentos, né? Criar essas bolhas de plataforma e oportunidade, assim. Então, a gente está bem feliz com o Downshot, porque eu acho que ele vai furar essa bolha, de certa forma. É um filme muito legal, e é aquilo que eu falei, assim, eu acho que ele funciona justamente por transcender a causa. E por transcender a causa, ele fortalece a causa, sabe? Então, enfim, muito obrigado aí, adorei o papo. 2 dicas do Patrick para alguém que você acabou de conhecer. Tipo eu. Da vida, das pessoas, do trabalho. Ah, tá, achei que você falou dica de filme. Não. Olha... Pode ser de filme. Eu acredito muito em se jogar no universo, sabe? Porque eu acho que as oportunidades estão sempre fluindo, né? E óbvio, certos espaços têm mais oportunidades e menos. Mas acho que para uma pessoa que está começando, assim, eu acho que o mais importante é fazer, sabe? No caso de cinema, né? Vou falar do que eu tô mais próximo, assim. Eu acho que, sabe, tem que pegar o celular, pegar a câmera que tem, pegar o que você tem acesso e fazer um curta, tentar se botar no mundo, sabe? Porque eu acho que é só quando você se coloca também que você se permite ser visto, sabe? Claro. Então, até quando eu olho pra minha história, assim, tudo começou, o motivo que eu entrei na Spray foi porque eu fiz um curta na escola mesmo, que acabou indo pra um festival, aí o Fernando Grosten viu, me chamou, fiz uma entrevista, sabe? Então, às vezes quando eu olho, é tão frágil, sabe? Eu penso, nossa, se eu não tivesse feito aquele curta, se eu não tivesse ido aquele dia, naquele lugar, nada disso teria acontecido. Então, ao mesmo tempo dá um medo, assim, né, de ver a fragilidade da vida nesse sentido. Mas, por outro lado, eu acho que isso também me inspira mais a sempre me jogar e sempre também
me botar no universo, né, dessa forma e me expor, né, assim, eu acho que a gente tem que ser vulnerável mesmo e falar com as pessoas e mesmo a risco de passar um vexame, né, eu acho que... Eu tô passando isso todo dia. Então... mas até agora, assim, a Adriana falou, você quer fazer um podcast? Eu pensei assim, sei lá... Daí eu falei, não, vamos aí, vamos embora, sabe? Então eu acho que o sim vai longe nesse sentido, sabe? A segunda eu queria uma dica curtinha, Uhum. porque já estourou, mas pode ser um filme que mudou a tua... Um filme que você queira falar, vai. Aham. Me dá um segundinho pra pensar aqui. Bom, ó, eu vou dar uma opinião muito honesta. Eu não vou me fingir o cinéfilo artístico aqui. Mas o filme que me fez ficar apaixonado pelo cinema foi Clube da Luta, na verdade. Eu lembro que quando eu assisti, eu tinha 13 anos, e era um humor tão ácido. Ele trouxe uma coisa tão real pra mim que, a partir daquele dia que eu tinha 13 anos, eu falei, caramba, eu quero trabalhar com isso, sabe? Eu quero contar histórias assim. Então, enfim, é um filme bem popular, né? Mas... E hoje, assim, eu tenho minhas críticas ao filme também, eu acho... Na verdade, eu não tenho críticas ao filme, eu tenho críticas a como as pessoas enxergam o filme. Eu acho que ele foi muito mal interpretado. Eu vejo o filme como uma grande crítica, né? Claro. A masculinidade tóxica e tal. Mas eu acho que o filme acaba sendo utilizado até por pessoas que perpetuam a masculinidade tóxica como uma bandeira, assim. Sim, sim. Mas eu acho que aí tá também a beleza do filme, né? De ser ambíguo, né? Eu acho que hoje em dia tá faltando ambiguidade também nas coisas. Às vezes a gente tem uma tendência muito forte a falar, não, isso é assim, isso é assado, sabe? Então eu acho que o Clube da Luta é um filme que transita ali num meio que traz uma ambiguidade que eu acho importante pra gerar discussões, sabe? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado pelo seu tempo. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero que seja uma evolução da evolução da evolução que a gente está vivendo. Obrigado, Rodrigo. Valeu, pessoal. Até a próxima, pessoal. Obrigado.